Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essa data ela é adiada, normalmente do dia 29 de junho, para o domingo mais próximo, geralmente quase sempre o domingo posterior, porque são duas colunas da igreja. Nós sabemos que Jesus escolheu alguns dos seus discípulos para serem apóstolos, em número de 12, sendo que, com a traição de Judas, posteriormente, houve a eleição para um substituto, que foi escolhido, depois de um tempo de oração, Matias. E veio Paulo, que não fez parte do grupo dos 12, mas que ele se intitulou apóstolo. Agora, se ele não é, quem pode ser, né? E é chamado apóstolo dos gentios. E Pedro, aquele a quem Jesus confiou o governo da sua igreja. Por que solenidade? Nós temos na liturgia algumas distinções de celebração. Então, nós temos a celebração do domingo tempo comum, a semana tempo comum, geralmente a cor litúrgica é a verde. Nós temos outros tempos litúrgicos que a gente vai depois com o tempo fazendo lembrar. E nós temos dias de festa, aqueles santos de uma certa relevância, alguns que a gente chama memória, e alguns de maior importância, que é solenidade. Para começar, todo domingo é solenidade. Tanto que a gente glorifica a Deus no canto ou na oração, professa a fé, sendo que o glória não é rezado, nem cantado, nem na quaresma, nem no advento. E a solenidade e festa, nós temos tudo isso. A festa, se não cair no domingo, que vira solenidade, então não tem o credo. E assim nós temos relacionados ao próprio Deus, que é a Páscoa, todos os domingos a Páscoa. Nós temos algumas celebrações de Nossa Senhora, São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo. Pode ser que tenha mais um agora que eu não me lembro. E festas são as demais celebrações. E hoje, então, nós colocamos isso como um grande realce, por ser a solenidade desses dois grandes homens, discípulos de Jesus Cristo. Nós ouvimos na primeira leitura uma situação assim constrangedora para um lado e para outro, porque Jesus falou com seus discípulos: vocês serão perseguidos, serão presos, serão levados aos tribunais, vocês vão morrer,
consolo, né, para quem ele estava confiando a sua missão, a pregação do Evangelho, e dar essa esperança, sofrer e morrer? Quando a gente faz um bem para uma pessoa, a pessoa não é tão grata, a gente está vendo? Eu fiz o bem, a pessoa me responde com ingratidão, mas Jesus já sabia, ele não foi ingrato com ninguém, já anunciou. Quem quiser ser seu discípulo, tem que carregar a cruz. E todos eles levaram até o fim, a ponto de serem mártires, por isso a cor vermelha, que é a cor do sangue, e que se entregaram integralmente ao serviço do Evangelho. E aí Pedro, como os demais, por várias vezes foram perseguidos e presos. E como parece que um sonho, um anjo apareceu a Pedro e fez com que ele se levantasse, caíram todas as suas correntes que lhe prendiam e saiu. Depois que saiu, que ele percebeu que não era sonho. Às vezes a gente fica perguntando, por que Deus não faz isso comigo? Eu preciso de um milagre. Deus já faz milagre para nós todos os dias. De eu ter acordado, eu ter vida, a vida é o maior milagre que recebemos, é todo dia. De eu estar aqui é um milagre. Eu poder participar da Eucaristia, que é da transformação do pão e do vinho, em corpo e sangue, milagre. Deus faz milagre para nós todos os dias, só que às vezes, a gente às vezes diz isso até com frequência, nós pedimos a Deus que Ele faça a nossa vontade, sendo que no Pai Nosso nós rezamos, seja feita a vossa vontade. Então, cura meu pai, cura minha mãe, faz com que eu arranje um emprego. Quer dizer, nós intimamos a Deus, nós não pedimos direito. Devemos pedir e insistir, mas nós não podemos intimar a Deus, que Ele não é nosso escravo, não é nosso empregado, não. Nós é que precisamos fazer aquilo que Ele nos pede. E aí vem mais. Quando a gente está numa situação difícil, certamente os apóstolos, se eles pediram a libertação, que eles viviam em constante oração, é para que eles pudessem ter aquela disponibilidade na pregação do Evangelho de servir ao próprio Jesus. Aí vem Paulo, aquele que era um perseguidor dos cristãos, como Saulo, depois se converte, se torna o grande apóstolo Paulo, que aí passa a ser perseguido, por ele estar divulgando o Evangelho. Ele era contra, aí se torna grande defensor, tanto que as primeiras vezes que ele aparece aos outros discípulos, eles ficaram com medo, porque ele estava destinado a perseguir e matar todos os cristãos. Poderia ser que ele estivesse como espião, eles ficaram com medo. Quem defendeu Paulo, em princípio, foi Barnabé, um dos outros 12. E assim ele foi passando por dificuldades, perseguições, prisões, naufragou, foi chicoteado, até um dia ele ser morto, como Pedro e Paulo. Como Pedro, Paulo também, eles morreram não no mesmo dia, mas nós celebramos essa solenidade no mesmo dia. Aí vem o Evangelho, como sempre maravilhoso, a profissão de fé de Pedro. Quando Jesus pergunta para vocês, quem sou eu? Se Jesus perguntasse aqui agora, primeiro pergunta, para os outros, quem sou eu? Eu hoje estou numa situação em que não se compara, né? Mas como primeira celebração, sei que alguns me conhecem. Então pergunto, quem é o padre que veio aqui para a Basílica do Bom Jesus? Diz que ele é assim, feio, cabeludo, careca, né? Dizem que é muito enjoado, dizem isso. Ou então que tem alguma qualidade, mas quem conhece? Aí para vocês, quem é o padre? É uma comparação muito de longe, quem sou eu para me igualar a Jesus? Mas pergunta para vocês, quem sou eu? Essa pergunta deve calar muito no nosso coração,
para a gente poder responder sempre. Porque às vezes nós temos em Jesus não o nosso irmão, não um filho de Deus, não aquele que deu a sua vida por nós, mas nós buscamos nele um quebra-galho, um pronto-socorro, em que às vezes nós ficamos até com um certo fanatismo, mas nos esquecemos que nós precisamos caminhar com Jesus, seguindo os seus passos e poder ajudar a conduzir a sua igreja. Quem é Jesus? São Pedro dá aquela resposta maravilhosa: tu és o Cristo. Cristo significa ungido, Filho de Deus. Não é preciso a gente ficar repetindo as respostas decoradas, mas aquelas palavras que Pedro diz, que nas Escrituras nós sempre vemos, ou palavras bonitas que ouvimos de alguém, podem servir de inspiração para nós, mas não precisamos ficar repetindo respostas decoradas. Mas é incomparável a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o ungido, o Messias, porque nós temos em Jesus aquele que foi enviado pelo Pai e que está junto do Pai para se fazer um como nós, é igual a nós em tudo, menos no pecado, e viver e conviver, sofrer, ter os momentos de angústia, decepção, de cansaço, mas aquele que ao morrer ressuscita para abrir para nós as portas do céu. E quando ele diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria minha igreja, ele confia a certamente Jesus escolheu pessoas ignorantes no nosso modo de pensar. Não escolheu doutores, aquelas pessoas boazinhas, todos eles deram um cansaço em Jesus, pela maneira de ser, de responder, e Pedro também. Pedro falou para Jesus pedir fogo sobre aquele povo, ele veio para dar vida. Pedro é aquele que negou Jesus: eu vou te defender em todo instante. Conhece esse homem? Você faz parte dele? Não conheço. Veja, a quem Jesus entregou essa igreja. E aí nós ouvimos críticas por aí, que a igreja é isso, mas nós somos a igreja. E Pedro, representando como aquele pescador que conduz a barca para o outro lado para apanhar peixes, é hoje o Papa Francisco, que continua na sua limitação, nas suas condições de humano, que é perseguido, e muitas vezes pelos católicos. Porque se falasse pelos ateus, pelas pessoas de outras denominações religiosas, mas muitas vezes pelos católicos. Nós, graças a Deus, admiramos o Papa. Mas tem aqueles que taxam o Papa com diversos nomes. Ele tem uma oposição muito grande, sobretudo na Europa, mas mesmo no Brasil. E hoje surgiu uma denominação, um título, um apelido, não sei o que posso dizer. Quando a pessoa não agrada a gente chamou de comunista. Papa comunista? Ele é o próprio Cristo aqui na terra, a quem Jesus confiou a direção da sua igreja, a quem tudo que ligar na terra será, o que desligar na terra será. Ele tem a autoridade dada por Jesus a Pedro. Então, o que ele falar hoje vai chover e dá um solão. Pode errar. Ele pode errar em algum ensinamento, mas quando se trata de doutrina, Jesus fala: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cabe a nós, então, rezar por ele. Então, hoje é o dia do Papa. E a igreja no mundo inteiro, é claro, no Brasil, nesse domingo, que em outros países é no próprio dia 29, nós fazemos uma coleta especial, a gente envia para o Papa, para ele promover as suas ações sociais. Então, nós vamos fazer essa oferta. Não sei se for avisado, eu acho que não, mas quem tiver preparado, em uma condição de fazer a sua oferta, nós vamos fazer o seguinte: para não haver locomoção e nem fila, ao final da celebração, vão ficar 3 pessoas na porta, um aqui se for passar. Se tiver condições, na sua generosidade, não fica aqui
nem para a diocese, nem para a basílica, nas comunidades não ficam para as paróquias, para que a gente possa enviar para a arquidiocese, depois enviar para Roma. É uma coleta especial, cada um no seu coração vai fazer, no sentido de ajudar outros lugares que às vezes, ou que certamente, precisam mais do que nós. Vamos fazer a nossa profissão de fé.